Campos Neto e Fernando Haddad falam na cúpula do G20. Isso e muito mais agora, no nosso Morning Call 25/10 de 2024. Sextou, pessoal, ou não? Acho que sim, né? Por aqui, Max Braga. Nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Vamos então falar de alguns números. O Ibovespa ontem acabou conseguindo, né, fechar acima dos 130 mil pontos, mas levemente chegou a operar na faixa dos 28 mil. Foi um dia bem complicado, né? Essa semana chegou a operar na faixa dos 28 mil. Então esse mês a bolsa vem bem negativa aí, puxando o ano também, né, como negativo. Então esse é o destaque. Um destaque positivo de bolsa é a Nasdaq lá nos Estados Unidos, que nesse mês está entregando 1,24% no mês, já 22,68% no ano. Tá? Então segue aí conseguindo bons lucros. Brent continua pressionado, a cotação está na faixa dos $74,52 e o real continua bem apreciado, tá difícil trocar reais por dólares, né? A cotação fechando aí na casa dos 5,70, 5,67, por aí, tá bem pesado. Bom, vamos falar um pouquinho de cenário macroeconômico, né? Na quinta-feira, então, saiu o resultado do PMI da França e veio abaixo do limiar de contração. Quando a gente fala de PMI, que é o produto e tal, etc., métricas, tudo mais, de consumo, sempre tem ali 50, acima de 50 quer dizer que o país está em expansão, abaixo de 50 quer dizer que o país está em retração, ou seja, em recessão. 2 semestres consecutivos dentro dessa meta, abaixo de 50, significa já recessão técnica, tá? Para quem não sabe, claro. Então foi registrado 44,5. A Alemanha também ficou na casa dos 42,6. Então a zona industrial lá, a área da zona do euro na atividade industrial tem demonstrado sinais de fraqueza, tá? Então permanece ali um cenário de atenção, né, para essas economias. Nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, tal do payroll, vieram abaixo, né, totalizaram 227 mil pedidos, as expectativas eram 243 mil, então sugere a economia mais aquecida. Isso continua, perdão, a novela dos juros vai para cima, vai para baixo ou não vai lá nos Estados Unidos. E aqui, falando do nosso Brasilzão, prévia da inflação de outubro, medida pelo IPCA 15, calculou uma alta de 0,54, superando as expectativas, e isso daí já propicia que a inflação acumulada em 12 meses está na casa de 4,47, quase estourando o limite do limite, porque a meta de inflação é 3%, com 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então a gente já está ali batendo no teto do teto para estourar todas as metas. E a composição dessa leitura mostrou mais uma piora, né? Então a aceleração da inflação de serviços e do próprio núcleo de inflação. Então isso está pressionando alimentos, está pressionando uma série de setores da economia do país, né? Deu uma enroscada aqui sexta-feira, hein? Dá um desconto. Bom, Ibovespa, então, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou ontem aos 130.067, alta de 0,65%. Destaque de alta do dia, Renner fechou 4,84%, CVC Brasil 4,76 para cima, e maiores quedas ficaram com o IRB, que havia subido bastante essa semana, então isso pode ser parte de realização de lucros, 7,31, Grupo Pão de Açúcar 2,71 de queda também, tá? Tem bastante coisa para falar de política, mas hoje, sexta-feira, eu vou livrar vocês dessa. Eu vou só dizer que no curto prazo, né, falando da cabeça do vídeo lá,
O noticiário reportou, então, declarações do Roberto Campos Neto e do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, na coletiva durante o G20 ali, que ocorre, né, está ocorrendo agora nos Estados Unidos, e os dois saíram em defesa do ajuste fiscal mais profundo para cumprir as metas, arcabouço e etc. Apontaram, inclusive, que há necessidade de ter um ajuste muito mais sério, porque senão não tem como fechar as contas. Inclusive, apontaram que a economia brasileira e outras praças globais têm reagido melhor a crises, né? Haja visto aí crise da parte do petróleo, lá que é os conflitos na Ásia, a guerra na Ucrânia, enfim, e as economias estão conseguindo ali funcionar, né? Então isso, num cenário global, eles destacaram como positivo, tá? Bom, e aí nos bastidores do Planalto, sempre nos bastidores, esquentam os rumores de que ano que vem ocorrerá uma reforma ministerial mais ampla, né? Apesar do então presidente Lula negar que fará mudanças na sua equipe, mas já tem ali uma série de rumores e onde a fumaça há fogo, de trocas ali, apoios para cá, conchavos para lá, tudo aquilo que acaba com a nossa política, acaba com a confiança dos nossos políticos para nós, tá? Então, o que se diz ali é que o governo quer fortalecer os 2 últimos anos do seu mandato, visando já o próximo ciclo eleitoral. E aí tem vários ajustes ali, novas composições da da Câmara dos Deputados e do Senado, enfim. Deixemos a política para lá. Vamos falar então da renda fixa. Nessa quinta-feira, subiram mais um pouco ali os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, 4,21, e os de 2 anos fecharam em 4,07. Se não me falha a memória, esse é o mesmo número que estava ontem. A economia americana continua a dar sinais de resiliência. No mercado aqui do Brasil, na quinta-feira, os títulos pré-fixados caíram até 23 pontos base nos vencimentos mais longos. Mesma coisa se observou nos títulos observados atrelados à inflação. Bom, a surpresa, então, para finalizar, a inflacionária, né, contribuiu para a manutenção das expectativas de inflação, principalmente a aceleração da inflação de serviços subjacentes. Sendo assim, então, Fernando Haddad, como eu já disse, diz que vem implantar medidas para reforçar os controles de gastos e conseguir, então, cumprir as metas do seu arcabouço. A conferir. Ufa! Acabamos, então, a sexta-feira, pedindo, é claro, né, a sua inscrição, compartilha com seus amigos, hoje às 15, como todos os dias agora, Radar FI, aqui no nosso canal, um fundo imobiliário todos os dias, colocado ali em pauta, olhando os fatos relevantes e os números do fundo, para que você, investidor, consiga formular melhor a sua estratégia e conhecer o mercado de fundos imobiliários. Para quem não conhece. Legal? Forte abraço a todos, bom final de semana, aproveitem, juízo e tchau.